Olá, que bom que estamos juntos de novo. Hoje a gente vai mergulhar num universo que é pura cor, aventura e umas palavrinhas que são pura mágica. Vamos descobrir como é que funcionam as histórias em quadrinhos e, de quebra, entender como umas palavras bem pequenininhas fazem uma diferença gigante na hora de contar uma história. Bora lá? Já pararam para pensar nisso? Sério. O que transforma um monte de desenho e texto em algo que prende a gente, que faz a gente rir, que deixa a gente roendo as unhas de curiosidade? Olha, existem alguns ingredientes secretos, sabe? Quase uma receita de bolo que toda grande aventura segue. E hoje a gente vai descobrir essa receita, começando pelo mundo fantástico das HQs. Muito bem, nosso primeiro passo para entender essa receita é uma ideia chamada gênero textual. Parece um nome complicado, né? Mas eu garanto que é bem mais simples do que parece. Vamos ver o que isso quer dizer. Peça comigo, uma receita, uma mensagem no WhatsApp, a letra de uma música e uma história em quadrinhos. São todas formas de texto, certo? Só que cada uma tem um jeitão diferente, um objetivo. Isso é o tal do gênero textual. E a HQ, a nossa querida história em quadrinhos, é um desses gêneros, super especial, que conta histórias misturando o que a gente vê com o que a gente lê. E agora sim, a parte mais gostosa. Os ingredientes. Do mesmo jeito que um bolo precisa de farinha e ovos, uma boa história em quadrinhos precisa de alguns elementos que não podem faltar para ela ficar, uau, emocionante. Vamos dar uma espiada nessa receita? E aqui estão eles, nossos ingredientes secretos. Primeiro, personagens. Pô, sem eles não tem história, né? São as estrelas da aventura. Depois, o enredo, que é basicamente o que acontece, a ação, a confusão, a aventura em si. Aí vem o tempo, para a gente saber quando tudo se passa. Foi há muito tempo, é de noite. E o espaço, que é o lugar onde a mágica acontece. É num castelo, numa floresta. E por fim, às vezes temos um narrador, aquela voz que conta os detalhes para a gente. Junta tudo isso e pronto, a aventura está criada. E nas HQs, essas vozes aparecem de um jeito bem claro pra gente. O balão de fala, que tem vários formatos, mostra o que os personagens estão dizendo ou até o que estão pensando, sabe? Já a caixa do narrador, que é aquele retângulo que fica ali no cantinho do quadro, é onde aparece a voz de quem conta a história. Tipo, enquanto isso, do outro lado da cidade. É o jeito que a HQ tem de nos contar tudinho. E por falar em personagens, que tal a gente conhecer dois amigos incríveis da Turma da Mônica para ver como tudo isso funciona na prática? Eles vão ser nossos guias nessa jornada. Esse aqui é o Horácio, um personagem sensacional, não é? Ele é um filhote de Tiranossauro Rex que a gente imagina que seja super feroz, mas na verdade, ele é vegetariano e tem um coração de ouro. A grande aventura dele é procurar pela mãe. Agora, fica a dúvida, o que será que o dinossauro vegetariano mais famoso dos quadrinhos gosta de comer, hein? E do outro lado, temos o Jeremias, um dos integrantes mais antigos da turma, super conhecido pela sua inteligência e por ser muito curioso. Ele está sempre com aquele boné vermelho dele, fazendo perguntas e querendo aprender. O Jeremias é a prova de que a curiosidade é o que move a gente para grandes descobertas. Beleza, agora que a gente já entendeu a estrutura de uma história e conheceu personagens fantásticos, vamos dar um zoom. Vamos olhar bem de pertinho para umas palavras que são pequenininhas no tamanho, mas gigantes no poder. Os artigos definidos. Eles são tipo a cola que junta as frases e faz tudo ter sentido. E aqui está o segredo. Os artigos definidos são só esses quatro: a, o, as e os. Facinho. Eles sempre aparecem antes de um nome. A gente usa a para uma coisa feminina, tipo a Mônica, e o para uma coisa masculina, como o Cascão. E se for mais de uma coisa? Aí a gente vai para o plural. AS para o feminino, tipo as meninas, e os para o masculino, como os planos infalíveis. Moleza, né? E o mais legal é ver como isso se encaixa com os nossos amigos. A gente fala a mãe do Horácio, porque mãe é feminino e é uma só. E falamos o filhotinho, porque filhotinho é masculino e é um só. E quando tem mais de um? As aventuras do Jeremias, porque aventuras é feminino e está no plural. E os animais da floresta, masculino e no plural. Viram só? Essas palavrinhas organizam tudo na frase. E agora, chegou a melhor hora. A hora de testar tudo o que a gente viu com um desafio super divertido. Quero ver quem realmente estava de olho nessas palavrinhas mágicas. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Primeira rodada. A frase é: filhotinho procura mãe. Pensa aí. Filhotinho é masculino ou feminino? E mãe? Vou dar um tempinho para pensar. Já sabe? E para complicar um pouquinho, a segunda parte é: Jeremias usa um boné vermelho. Qual artigo vai aí? É isso aí! A resposta certa da primeira parte é:
O filhotinho procura a mãe. Usamos o para filhotinho, que é masculino, e a para mãe, que é feminino. E a segunda parte? Jeremias usa o boné vermelho. Quem acertou as duas? Fantástico, mandaram bem demais. Agora vamos para o desafio do plural. Atenção, a frase é: as aventuras de Jeremias são com amigos. E já vou emendar com a segunda. Enquanto Horácio come bananas. Cuidado, que agora é tudo no plural, hein? Pensem com calma. E a resposta é: as aventuras de Jeremias são com os amigos. E a segunda? Horácio come as bananas. Excelente! Pessoal, vocês estão craques nisso. Já que todo mundo está tão afiado, que tal um jogo rápido de verdadeiro ou falso? Vou soltar a frase e a missão é dizer se está certo ou errado. Primeira, a caixa do narrador mostra o que os personagens estão pensando. Verdadeiro ou falso? Falso! A caixa do narrador é a voz de quem conta a história, lembra? Próxima. Usamos as antes de uma palavra masculina no plural. E aí? Falso de novo. As é para o feminino. Para o masculino plural, a gente usa os, como em Os Amigos. Última atenção. O enredo de uma história é onde ela acontece. Verdadeiro ou falso? Falso! O enredo é o que acontece. O lugar onde acontece é o espaço. Nossa, arrasaram nesse jogo! E assim a gente viu como as grandes histórias e as pequenas palavras andam de mãos dadas. Das aventuras do Horácio até os artigos que a gente usa para falar sobre ele, tudo se conecta. Mas agora fica aqui um pensamento. Já que a gente desvendou os artigos, quais outras palavrinhas será que são tão poderosas e ajudam a construir as aventuras que a gente tanto ama ler? Fica aí a curiosidade para a gente continuar explorando. Um grande abraço e até a próxima!